Agora nós vamos a Porto Alegre com o Guilherme Macalossi, que nos traz também abordagens muito importantes sobre esse tema. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Thaís Freitas, Sônia Blota, os nossos ouvintes e telespectadores. Você mencionava, Cláudio, a reação do governo brasileiro e ontem o presidente Lula comentou especificamente isso e deu ares de normalidade a uma situação que vai se tornando cada vez mais grave. O presidente disse especificamente que bastava se fazer uma análise jurídica das atas, uma vez elas sendo entregues dentro de um processo judicial. E daí a pergunta que fica é a quem a oposição venezuelana recorreria, porque não se pode tomar como ambiente de normalidade institucional uma ditadura militar. É dessa forma que o regime venezuelano tem de ser descrito, com instituições que foram tomadas de assalto por representantes e membros do regime venezuelano. O Conselho Nacional Eleitoral não é o TSE, ele é apenas um apêndice do executivo comandado por Nicolás Maduro. Da mesma forma, a Procuradoria da República, os seus 2 integrantes são membros históricos do bolivarianismo. Pessoas que tiveram passagens pelo parlamento, foram militantes, têm convicções ideológicas, são aliados do ditador. Eles não são instâncias independentes. E enquanto o presidente Lula e o PT tratam como normalíssima uma situação em que mais de 700 pessoas já foram presas e já se contabilizam 11 mortos associados à eleição de domingo, entidades internacionais se posicionam. Eu estou aqui com a declaração do Centro Carter sobre a eleição na Venezuela. O Centro Carter foi uma das pouquíssimas organizações internacionais que foram autorizadas a acompanhar o processo eleitoral na Venezuela. A declaração é datada de hoje e ela diz o seguinte, já no seu enunciado: Atlanta, 30 de julho de 2024. A eleição presidencial da Venezuela de 2024 não atingiu os parâmetros internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada como democrática. Esse enunciado é o resumo, é a síntese de um processo viciado desde muito antes da eleição de domingo. Na medida em que o regime venezuelano perseguiu a oposição e estabeleceu controle sobre as instituições. A normalidade democrática pressupõe uma série de características que são violadas sistematicamente ao longo desses últimos anos em que Nicolás Maduro é o ditador e o comandante do país. Agora, também é importante ressaltar, além do posicionamento das entidades internacionais, na contramão da falta de transparência dos órgãos oficiais venezuelanos, a organização da oposição. Enquanto o site do Conselho Nacional Eleitoral está fora do ar desde o dia da eleição, a oposição se mobilizou para digitalizar atas a que tiveram acesso. A Maria Corina Machado, que é a grande líder oposicionista, está à frente desta grande manifestação que se viu em Caracas e de outras menores no interior do país. Ela anunciou que 70% das atas eleitorais foram digitalizadas pela oposição. Divulgou um link para acesso público. E ali você tem boletins que foram digitalizados e que denotam uma organização da oposição que já sabia, já esperava pela reação da situação, no caso, o governo ditatorial de Nicolás Maduro, de estabelecer um breu informativo que, aliás, permanece. Além da oposição, também estão sendo feitos trabalhos paralelos e eles dão razão aos oposicionistas. É o caso, por exemplo, dessa análise de dados feita pela Alta Vista, com participação, inclusive, de pesquisadores brasileiros. Desde que o resultado da eleição de domingo foi proclamado pela autoridade eleitoral venezuelana, além dos protestos e
da falta de reconhecimento das principais democracias ocidentais, há dados que estão sendo computados e que, segundo o Fernando Neisser, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e advogado eleitoral, abre aspas, com dados reais, cientificamente produzidos, fecha aspas, se aponta, ao que tudo indica, uma fraude grosseira na apuração de votos na Venezuela. Segundo ele, os membros desse grupo, que são pesquisadores acadêmicos, se prepararam por meses para realizar uma totalização paralela a fim de monitorar os resultados. E eles indicam também uma vitória contundente da oposição, com mais de 60% dos votos. Mas quem precisa dos pesquisadores independentes do Centro Carter e da OEA contestando o resultado da eleição, se Gleisi Hoffmann e o PT já anuíram com a reeleição de Maduro?